Estamos recebendo nossa querida amiga Beth, que hoje vai passar o alimento da alma. Muito obrigado. O amor alimenta a alma, né? É isso? Quase que eu esqueci, hein? Muito obrigado, minha querida amiga Beth. A Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada da diretoria, agradece. E boa palestra para todos vocês que estão ouvindo. E para você também, minha querida amiga, seja muito bem-vinda e, por gentileza, é com você. Boa noite, amigos queridos. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade maravilhosa de estar aqui nessa tarefa tão bonita, tão cheia de amor com os nossos mentores. Então, falando em mentores, eu gostaria de solicitar que os mentores do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, ajudando a caminhada, os nossos mentores individuais, estejam aqui conosco, nos inspirando, nos amparando, para que possamos entender sempre e cada vez mais esse magnífico Evangelho de Jesus. Pedimos a Deus e a Jesus que abençoe todos os nossos lares, todos que aqui estamos hoje, ou que irão estar conosco nos próximos dias. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Então, o tema é esse, né? Amor, alimento das almas. É o título do capítulo 18 do livro Nosso Lar. Foi psicografado por André Luiz, né? Foi escrito pelo Espírito André Luiz e psicografado pelo nosso, né, amado Chico Xavier. Então, André Luiz foi um médico, e ele desencarnou e foi para um local de sofrimento no plano espiritual. Então, o livro conta que, de início, ele se assusta, pois, apesar de ter morrido, entre aspas, porque o que morreu foi o corpo físico, ele sente fome, sente sede, sente frio. E depois de alguns anos que ele ficou naquela região de sofrimento, no umbral, ele é resgatado e recolhido, levado por uma colônia espiritual chamada Nosso Lar. Então, ele escreve, pelo Chico Xavier, o primeiro livro da série Nosso Lar, né? E o capítulo 18 tem esse título, Amor, Alimento das Almas. Então, André Luiz, nesse capítulo 18, nos conta que ele está na casa da Dona Laura, lá em Nosso Lar, né, no plano espiritual, e a Dona Laura diz para ele que o amor é a base da alimentação de todo o universo. Ela explica que o corpo físico precisa do alimento material, mas a alma apenas se nutre de amor. E aí a gente lembra o que Jesus nos disse, né? Nem só de pão vive o homem. Lá em João, no, no livro do evangelista João, no capítulo 4, versículos 13 e 14. Então, João nos conta que Jesus e os discípulos estavam indo de Jerusalém para a cidade de Nazaré, lá na região da Galileia, mas no caminho eles pararam em Samaria, uma cidade lá da região de Sicar. Eles faziam grandes percursos a pé, então eram vários dias de caminhada. E era meio-dia, o sol estava escaldante e eles avistaram um poço, o Poço de Jacó, o famoso Poço de Jacó, que foi o patriarca Jacó, muito tempo atrás, que mandou abrir esse poço e deu ao seu filho José. Então Jesus para descansar na beira desse poço. Imagina, né? Naquele tempo não tinha água encanada. Então o poço era uma preciosidade. Todo mundo ia lá para pegar água. Então Jesus para, né, para descansar na beira do poço, enquanto que os discípulos foram para a cidade comprar mantimentos. E aí surge uma mulher samaritana. E aí Jesus lhe diz: dá-me de beber, porque ela tinha um balde para pegar a água do poço. Mas havia naquela época uma inimizade
entre os judeus e os samaritanos, por conta de crença religiosa. Então, os judeus, eles achavam que todos deveriam ir ao Templo de Salomão, lá em Jerusalém, para fazer as oferendas, as preces, mas os samaritanos não, eles construíram lá na Samaria um templo próprio para eles, o templo de Garizim. Então, eles viviam nessa contenda, né? Então, por isso que a mulher se admira, porque naquela época os homens não se dirigiam às mulheres que passavam pelo caminho. Muito menos um judeu se dirigia a um samaritano ou a uma samaritana, porque os judeus se achavam superiores. Então, a mulher samaritana diz assim: como tu, diz a Jesus, sendo judeu, pede de beber água a mim, que sou samaritana? Ela fica admirada. E Jesus responde para ela: ah, se conhecesses os desígnios de Deus e quem é que te pede água, serias tu que me farias o mesmo pedido e eu te daria de uma água viva que trago comigo, sendo que quem a experimenta nunca mais volta a ter sede. Então, a gente só vai pegar esse pedacinho dessa passagem, porque o foco aqui é quando Jesus fala que ele traz a água viva com ele. Então, essa água viva, que é um alimento da alma, que mata a sede do espírito. Nosso espírito, né, que ainda tem dor, tem medo, essa sede que a gente tem de paz, de felicidade, então, a essência dos ensinamentos de Jesus é o amor. Por isso que Jesus diz que traz com ele a água viva que mata a sede do espírito. E só bebe dessa água quem pratica esses ensinamentos. Então, não adianta ler, saber tudo, né? Todo o Evangelho, o Velho Testamento, conhecer todos os livros da codificação e não praticar. Então, beber dessa água viva significa estudar e praticar o bem. Nós fomos criados simples e ignorantes, nós estagiamos pelos reinos, o reino mineral, vegetal, animal, até chegar nesse reino hominal, né, que nós somos nessa caminhada ao longo do reino animal, transformando os instintos em sentimentos, ou seja, fomos aprendendo a amar. E essa manifestação do amor, essa forma de amar, evolui à medida em que nós também evoluímos. Evoluímos intelectualmente, evoluímos moralmente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, cujo título é Amar o Próximo como a Si Mesmo, tem um artigo no item 8 que chama A Lei do Amor. Quem escreve é o espírito Lázaro, aquele mesmo Lázaro que foi ressuscitado por Jesus na época quando esteve encarnado, né? Na época, há 2000 anos. E o Lázaro escreve aí no Evangelho segundo o Espiritismo que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Porque o amor é um sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, o instinto, né, vai se transformando até se transformar em sentimento. Então, passamos por todos os reinos da natureza. De início, desenvolvemos a irritabilidade, que não é assim, ficar com raiva, ficar irritado. Não, irritabilidade é um termo da biologia, significa a reação a um estímulo externo. Por exemplo, a luz é um estímulo externo. Quando ela atinge uma planta, a planta cresce em direção à luz. Ela reage a esse estímulo externo, no caso a luz, com fototropismo, ou seja, crescendo em direção à luz. Então, primeiro surgiu essa irritabilidade nos seres vivos. Ao longo da evolução da espécie, né, à medida que os seres vivos foram ficando cada vez mais complexos,
essa irritabilidade foi se transformando em sensações. São os órgãos dos sentidos, né? Então, a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato, e também, né, por exemplo, o olho humano é uma máquina fotográfica perfeita, e o homem ainda não sabe imitar. Esse olho, ele foi se desenvolvendo ao longo da evolução da espécie, esse órgão do sentido, essa visão. E aí, essa sensação foi se transformando em instinto. Nos animais, os instintos são comportamentos padronizados que os animais têm para preservar tanto o indivíduo como a espécie. Então, por exemplo, os animais constroem suas tocas sempre das mesmas formas, a abelha constrói a colmeia sempre do mesmo jeito, e elas não aprenderam. Já nascem com esses instintos para preservar a espécie e o próprio indivíduo. E esse instinto é que, diz Lázaro, é que vai se transformando em sentimentos. E o amor é a cereja do bolo, né? É o sentimento por excelência. O Espírito Lázaro explica mais que, no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Então, que ele entra para o reino nominal, primeiro ele é só, sabe, instinto, está lá, vem do inconsciente, aquele impulso. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Porque à medida em que fomos evoluindo, nós fomos exagerando nas nossas necessidades. Por exemplo, um lobo, né? Ele só tem, digamos que ele tem a toca, ele tem uma toca, ele não tem uma toca em cada pedaço da floresta. Nós não, nós queremos ter um monte de casa, né? Uma na Suíça, uma não sei aonde, lá na Patagônia, outra em São Bernardo, outra em Santo André, a gente quer, né? Então, não, nós somos exagerando as nossas necessidades. Por isso que aqui o Lázaro fala que, mais avançado, por conta do desenvolvimento da inteligência, por conta da tecnologia que foi também avançando, nós nos tornamos corrompidos. Aí surgem as paixões, que é esse instinto que quer as coisas só para si, né? Então ele fala, né, retomando Lázaro, no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Logo, né, começa lá na época das cavernas. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Provavelmente somos, né, esse é o estágio da maioria do planeta Terra hoje. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento, diz Lázaro. Então, esses instintos são germes, né? Embriões dos sentimentos, tipo semente. A semente vai dar uma árvore frondosa, né? Digamos, uma semente de carvalho, por exemplo. Assim como o instinto vai dar origem, ao longo da evolução, né, de muitas encarnações, vai dar origem ao sentimento. E o amor, né, é o sentimento, é a cereja do bolo. E aí o Lázaro fala: o espírito deve ser cultivado como um campo. Nós, né, temos que cuidar da nossa essência divina como se fôssemos um campo a ser cultivado, porque toda a riqueza futura depende do trabalho atual. Olha que bonito. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. Então, é trabalhar esses nossos instintos, que são embriões, que são sementes, cultivá-los para transformá-los em bons sentimentos, porque a riqueza futura vai depender desse trabalho atual, dessa nossa reforma íntima. Bom, então o amor, né? No início, o amor era restrito à família, ao clã. Depois, esse amor vai se ampliando, vai atingindo grupos maiores, até que um dia esse amor envolve toda a humanidade, considerando a todos como irmãos. É o amor de Jesus por nós.
O Ricardo de Bernardi, médico e escritor espírita, ele escreveu um livro chamado Reencarnação e Evolução das Espécies. Então, ele explica que na fase neolítica, que é da pedra polida, né, muito tempo, milênios antes de Jesus, começou a surgir o aprimoramento da vida tribal. As pessoas começaram a viver em tribos, em clãs, aí surgiu a agricultura, os homens, nós, naquela época, aprendemos a domesticar os animais, né? O lobo se transformou num cão doméstico, né? Aí surge a fiação, a trança, né? Para fazer os cestos, a cerâmica, e diz o Dr. Ricardo de Bernardi, nessa fase neolítica, nascem as religiões, as liturgias, quer dizer, liturgia, os cultos, os rituais das diversas religiões, a comunicação, a fala, a comunicação verbal, vai ficando cada vez mais parecida com essa atual que nós temos hoje. Surgem os primeiros sinais da escrita, mais ou menos no ano 4000 a.C. E aí, nessa fase, diz o doutor Ricardo, o egoísmo absoluto começa a se transformar, havendo uma preocupação maior com o grupo, porque eles começaram a formar tribos, os clãs, e aí coletivamente cuidam da agricultura e também da domesticação dos animais, começam a aprender a falar e depois escrever. Então, esse egoísmo absoluto, né, que no início do reino nominal era um individualismo muito grande, né? Então, esse egoísmo vai se transformando, né, numa preocupação maior com o grupo. Os seres humanos começam a desenvolver as formas iniciais de amor, que se ampliarão gradativamente para a fraternidade maior, que vai acontecer, né, nas futuras civilizações. Mundo de regeneração, as pessoas vão considerar todos como irmãos, essa fraternidade vai se estender. Por isso que os gregos antigos, muito sábios, eles usavam 4 palavras para distinguir vários tipos de amor. E que a gente, na nossa linguagem ainda muito pobre, simplesmente traduziu como amor. Mas para os gregos, não. Cada amor tinha o seu aspecto, a sua característica, a sua nuance, e traduzimos tudo como amor. Então, para os gregos antigos, havia o amor eros. Eros, eles davam esse nome Eros ao Cupido, aquele, né, personagem da mitologia grega que pega uma flecha assim, atira, né, no casal para que eles tenham atração física, para que se apaixonem. Então, esse amor eros é baseado na sensação, na atração sensual, na posse, no desejo, na paixão. Mas é um amor exigente, que cobra, que exige a presença do outro, né? Muitas vezes, aquele que é apaixonado tem um ciúme danado do outro, né? Então, exige que o outro seja dele, né? O sentimento de posse. E esse amor, Eros, é o amor mais baixo na escala de evolução do amor, depois o seguinte é o amor estorge, é outra palavra grega, que significa, estorge significa afeição. Então, é o amor entre os familiares, o amor entre pais e filhos, mas é um amor que fica limitado ao clã, mas que tem a característica de ser um amor que cuida. Não cuida daquele que é desconhecido, cuida só daquele que está, né, na minha família. E aí tem uma passagem de Jesus que está lá em Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. Então Jesus falava à multidão, né? E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Então Jesus fala, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqui estão minha mãe e meus irmãos.
Então, né, aqui Jesus não rebaixou a mãe e os irmãos, não. Pelo contrário, ele elevou todos que lá estavam ouvindo os ensinamentos dele, elevou todos ao nível da mãe e dos irmãos, dizendo que a família dele, a família de Jesus, era toda a humanidade. Então, um exemplo magnífico, né, de amor, e está dizendo, não, o amor não deve ser esse amor estorge que é só para minha família, minha mãe, meus filhos, meus irmãos. Não, Deus é pai de todos nós, né? Todos somos irmãos uns dos outros. Mas ainda não estamos nesse estágio de evolução, só que estamos caminhando. Então, tem o amor eros, o amor storge, e o próximo amor, um pouco mais evoluído, é o amor fileo. Fileo não é filho, é fileo. F-I-L-E-O. Fileo, que em grego, né, significa amizade. É o amor fraterno, é o amor de amigo, que é baseado na reciprocidade, na sinceridade, na lealdade, que visa o bem do outro, que aceita o outro como ele é. Então, é um amor que liberta. Já é um ensaio de cura do orgulho e do egoísmo. Né, há uma conexão muito forte, mas nesse amor filial, os amigos não se acham, não se consideram donos uns dos outros, como no Eros, né? Aquela paixão doentia, aquele ciúme exagerado. E também não é aquele amor estorge que muitas vezes, dentro da família, existe manipulação, existe subjugação. Aí também tem uma passagem de Jesus lá em João, no capítulo 15, que Jesus fala assim: não vos chamo de servos, mas de amigos. Quer dizer, é um amor mais amplo. Leonardo da Vinci, aquele grande cientista, artista, inventor, que viveu na Itália do século XV, ele escreveu uma frase tão bonita: para estar junto, não precisa estar perto, mas do lado de dentro. Aí isso nos remete à Canção da América, do Milton Nascimento. Amigo é para se guardar no lado esquerdo do peito. Então, temos o amor eros, o amor storge, o amor filho, aí nós vamos para o suprassumo, que é o amor ágape, que no grego antigo, né, foi considerado esse amor ágape traduzido como simplesmente amor no grego moderno. É o amor ao próximo como a si mesmo. É o amor de Jesus, que Jesus tem por nós. Que Jesus diz, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Chegar a evoluir nesse amor até amar aos outros como a nós mesmos. Esse é o amor ágape, é o amor por todos os seres, por toda a humanidade, o amor pela natureza, o amor pelo universo. Também tem uma passagem lá em João, no capítulo 21, versículos 15 a 22, né? Que é muito interessante. Jesus, e pouca gente entende, é preciso interpretar essa passagem tendo em vista essas 4 palavras de amor, né? Essas 4 formas de amar. Então, Jesus pergunta a Simão Pedro, né? na época em que esteve aqui, né? Tu me amas? E Pedro fala, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus pergunta pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. A gente pensa, nossa, que insistência da parte de Jesus. Mas sabe o que acontece? Em grego, as perguntas se referem a diferentes formas de amor. E aí, né, originalmente, o evangelho foi escrito em grego, e quando ele foi traduzido para as outras línguas, essa interpretação ficou prejudicada,
por conta da pobreza da nossa linguagem. Então, vamos agora interpretar segundo o grego antigo. Jesus fala assim: Pedro, tu tens por mim um amor ágape. Aí Pedro responde que o ama no amor fíleo. Aí Jesus insiste na pergunta se Pedro o ama com um amor incondicional, o amor ágape. E Pedro novamente responde no amor fíleo, o amor de amigo. Ó, Pedro está sendo sincero. Aí na terceira vez Jesus pergunta usando a palavra fíleo. Foi onde Pedro conseguiu chegar na evolução do amor que ele tinha por Jesus, né? Então, e a gente vê que durante a prisão e o julgamento de Jesus, Pedro foi reconhecido e ele também ficou com medo, né, de ser preso, condenado. Ele não, ele negou conhecer a Jesus. Então, não era um amor incondicional, era um amor ainda de amigo. Mas Jesus entregou sua própria vida em amor a toda a humanidade. Então, Jesus tem o amor ágape, que dá a vida pelo outro. Então, a gente vê, né, nesse estudo do amor, né, Eros, depois vem o Storge, depois o filho, depois o ágape, que o amor evolui. Então, Eros é aquele amor de posse, exigente. O Storge pode ser, assim, também um amor que controla, que manipula, e que também, às vezes, exige a posse, né? Quer ter meu filho, né? Meu marido, minha esposa, né? A gente nem percebe, mas age dessa forma. Depois, evoluiu para o amor fíleo, é aquele amor sincero, mas não é um amor incondicional. E por fim chega no amor ágape, que é um amor a todos, incondicional a todos. Esse é o amor que liberta. Esse é o amor que cura. A gente vai chegar lá. Ó, talvez demore muito, mas a gente todos chegaremos lá. E a compaixão? A compaixão é um sentimento de empatia para com a dor do outro, né? Então eu vejo que o outro está sofrendo, eu quero ajudá-lo, quero aliviá-lo. A compaixão está no mesmo nível do amor ágape. É o que nos ensina a parábola do bom samaritano, que né, o homem foi assaltado na estrada, ficou caído, ferido, inconsciente, passou o samaritano e o socorreu, quer dizer, socorreu um desconhecido caído na estrada, sem pensar em receber nada em troca. Essa é a compaixão, é o amor incondicional. Lá no livro Contos e Apólogos, o irmão X escreve pela pena de Chico Xavier que na Casa do Caminho, lá em Jerusalém, né, Jesus já tinha sido crucificado, ela ficava lotada de pedintes e Simão Pedro atendia a todos, assim, sempre muito prestimoso. Mas um dia ele estava cansado, irritado, e cada necessitado que via, ele fazia uma advertência. Então, veio um homem bêbado, né? E ele fala: ai, você espanca a tua mãe. Aí vem uma mulher, assim, bastante orgulhosa: você espanca seus escravos. E assim foi o dia todo. Ele sempre recriminando cada um que chegava. E o sol já se punha, quando chegou um modesto viajante, estava com as mãos feridas, e Pedro fala assim: quem és tu? Chegas a essas horas? O dia de trabalho já terminou. E o desconhecido não respondeu. Avia-te, sem demora, dize depressa que vens. Aí o Simão Pedro reparou melhor nas mãos daquele homem, olhou para os pés, tinha marcas dos cravos da cruz. Então ele reconheceu Jesus. E Jesus lhe diz: Pedro, venho rogar-te a caridade do silêncio. Quando não possas auxiliar, venho rogar-te a esmola da compaixão. Então, se a gente ainda, né, não consegue amar incondicionalmente, então que desenvolvemos essa caridade do silêncio, né?
Em vez de jogar pedras, em vez de condenar, em vez de fazer calúnia, maledicência, vamos distribuir essa esmola da compaixão, como nos ensina Jesus, né, pelo irmão X. Então, o amor ágape e a compaixão é que nos proporcionam a cura, porque nos fazem progredir por dentro de nós mesmos, nos ajudam a trabalhar a nossa miséria moral, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. O José Carlos de Luca, ele escreveu um livro chamado O Médico Jesus. E ele escreve que amar o próximo como a nós mesmos não é só obrigação moral, é obrigação fisiológica. O que significa isso? Que o amor e a compaixão fortalecem o nosso sistema imunológico. Aí ele fala que as pessoas altruístas que se dedicam, né, a trabalhos voluntários vivem mais. Isso já foi comprovado por pesquisas. Por quê? Porque produzem mais endorfinas, que é o hormônio da felicidade, que combate a depressão, produzem menos cortisol, né? O cortisol, o hormônio do estresse, então o estresse fica diminuído, diminui os radicais livres, isso proporciona um bem-estar, uma alegria de viver. Além do que, né, a gente acaba atraindo também quem? Os bons espíritos. Bons sentimentos, né, por afinidade, atraímos bons espíritos. E tem mais, olha que coisa maravilhosa. Foram feitas pesquisas da caridade com compaixão, como um bom samaritano, né, que ele foi caridoso, ele foi compassivo. Então, essas pesquisas demonstraram que essa caridade com compaixão ativa o nosso lobo pré-frontal, essa parte do cérebro que planeja, que é o responsável pelo nosso sentimento, pelo pensamento abstrato, pelo raciocínio. E esse sentimento de caridade com compaixão modifica a química cerebral aqui do lobo frontal, modifica a química cerebral, olha que fantástico, comprovado cientificamente. E essa modificação da química cerebral ajuda na libertação de hábitos, de vícios, ou seja, nos ajuda na nossa reforma íntima. E também a gente lê, né, que o amor e a compaixão tem uma frequência vibratória, que é tudo energia, né, ultra curta. Por isso tem uma alta penetrância que harmoniza o nosso perispírito. Esse corpo energético, que é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. E a gente adoece primeiro no perispírito, a gente se cura primeiro no perispírito, esse perispírito acaba se refletindo no corpo físico. Então, esse amor e essa compaixão que tem essa vibração ultra curta, que tem uma alta penetrância, né? Um poder de penetração, porque é uma energia muito poderosa, harmoniza o nosso perispírito. Enquanto que o pensamento de ódio tem uma frequência longa, que desarmoniza o nosso perispírito. Dalai Lama, todos, né, conhecem, o líder espiritual do budismo tibetano, escreveu: descobri que o mais alto grau de paz interior decorre da prática do amor e da compaixão. Quanto mais nos importamos com a felicidade de nossos semelhantes, maior o nosso próprio bem-estar. Quanto mais a gente se preocupa com o outro, mais bem-estar a gente sente. Ao cultivarmos um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente, olha, automaticamente para um estado de serenidade. Esta é a principal fonte da felicidade, escreveu Dalai Lama. Então, é o amor e a compaixão, né, que curam as pessoas que emanam esses sentimentos. Mas quem recebe amor e compaixão também se beneficia, porque sente que é amado, que é acolhido, que é cuidado.
O amor que vem de fora, o amor que vem dos outros, estimula o alto amor. Até um animal selvagem que recebe amor e carinho torna-se dócil, amoroso. E também tem muitos relatos de pacientes, né, que estavam desenganados pela medicina, estavam em coma, e ao receberem as vibrações de amor e compaixão, de alta penetrância, né, dos seus familiares, dos seus amigos, alguns saíram do coma, alguns se curaram. Tem uma historinha muito interessante, provavelmente muitos aqui já ouviram, que é um exemplo tão bonito de amor e compaixão. Tinha um senhor de idade, ele foi para o consultório médico para fazer um curativo porque ele tinha feito um corte na mão. Mas ele estava muito apressado, ele falou, por favor, me atendam logo, eu tenho um compromisso. E o médico perguntou, mas que compromisso? Ah, eu tenho que visitar a minha esposa, ela tem Alzheimer, e ela mora lá num abrigo para idosos. E todas as manhãs eu vou visitá-la. E o médico falou assim: ah, então ela deve estar preocupada com a sua demora. E ele respondeu: não, ela já não sabe quem sou, há 5 anos não me reconhece mais. E o médico então disse para esse senhor: então para que tanta pressa se ela não o reconhece? E ele respondeu: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Olha que lindo, né? Exemplo de amor e compaixão. Então, essa nossa jornada evolutiva, né, ao longo das muitas encarnações, né, vão nos propiciando a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. O amor vai evoluindo dentro de nós e com isso a nossa saúde e a nossa felicidade estarão cada vez mais presentes em nossa vida. Então nós precisamos aproveitar muito cada encarnação da melhor forma possível. Nas nossas encarnações, nós reencontramos afetos e desafetos do passado, aí surgem sentimentos bons, surgem sentimentos ruins, e nesse sentido, o espírito Hermance Dufaux, no livro Mereça Ser Feliz, um livro maravilhoso, psicografado pelo Vanderlei Soares de Oliveira, escreve no capítulo 22, intitulado Desafio Afetivo, que esses reencontros, né, de afetos e desafetos do passado são oportunidades de retificações do nosso mundo interior. A oportunidade de educarmos o nosso afeto de profundidade que nasceu lá nas vidas pregressas. Afeto aí significa sentimento. Na psicologia, afeto pode ser um sentimento de raiva, pode ser um sentimento de amor, né? A gente, para nós aqui, no senso comum, afeto é amor, é carinho, mas não, afeto é um sentimento, pode ser bom ou ruim. Então, nesse sentido, a irmã está falando que esse afeto de profundidade, esse sentimento, bom ou ruim, que nasceu lá nas vidas pregressas, ressurge nesses reencontros das nossas reencarnações. De repente, a gente antipatiza com alguém, não sabe por quê, nunca viu na vida, ou a gente simpatiza. Então, é a oportunidade de mudar, né, esses sentimentos ruins para torná-los bons sentimentos. E ela fala, porque uma das maiores fontes da infelicidade humana é não entender a linguagem dos sentimentos. Por isso a gente precisa olhar para dentro da gente, entender, né, o que eu estou sentindo, sublimar esses sentimentos, purificá-los. Seja um sentimento de simpatia, seja um sentimento de antipatia, como? Com disciplina, com oração, com uma conduta reta. Então, para entender essa linguagem dos sentimentos, nós precisamos olhar para o nosso íntimo, para nós mesmos. Para quê? Para desenvolver o auto-amor. O auto-amor é diferente de aquela vaidade exagerada, doentia, arrogância. Arrogância, tudo isso advém de um medo de não ser aceito, um medo de não ser amado. Isso é uma carência afetiva de si para consigo mesmo, a pessoa não se ama. A vaidade, dentro de uma certa medida, é saudável, porque nos ajuda no autocuidado,
na formação de uma imagem, né, saudável. O problema é aquela coisa exagerada, né? Então, amar-se é aceitar-se, é aprovar-se, sem conformismo com o mal. Né, pau que nasce torto, morre torto. Não vai ser para essa encarnação que eu vou me melhorar. Não, nada de ficar, né, nesse conformismo. Então, amar-se é acreditar em si, reconhecendo, né, as nossas próprias limitações, mas também reconhecendo nossas potencialidades, e aí desenvolver essas potencialidades. E como é que a gente se autoama? Se autoaceitando. Então, a autoaceitação é que leva ao auto-amor, que é o ponto de partida da mudança interior, da transformação interior da sombra em luz, dos nossos vícios, nossas imperfeições, nossos maus hábitos, em luz. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, ele escreve: Irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, é fazer as pazes com o mal que existe dentro de nós, fazer as pazes com o homem velho. Mas vence o mal, diz Paulo de Tarso, com o bem. E a irmã se também, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, também de Vanderlei Soares de Oliveira, ela fala: a inimizade com o homem velho, eu não me aceito, não gosto de mim, eu sou horrorosa, né? Então, a inimizade com o homem velho é extremamente prejudicial ao desenvolvimento dos valores divinos. Por quê? Porque gastamos toda a energia para combater-nos e não para atalhar virtudes e conquistar nossa sombra. A gente gasta nossa energia fazendo um auto-massacre, auto-martírio, auto-punição, se combatendo. Não, o nosso foco tem que ser assim. Eu vou desenvolver as minhas potencialidades, vou transformar, vou acolher essa sombra. Eu ainda sou egoísta, ainda sou orgulhosa, mas o que eu posso fazer para transformar tudo isso em bons sentimentos? Porque senão a gente cai na culpa. E aí, né, surgem essas exigências absurdas, né? Esse automassacre, a gente adoece. Então, é um passo de cada vez. Também não adianta, né, querer fazer tudo para ontem, né? A natureza não dá saltos. Então, autoaceitação sem conformismo, sem acomodação, leva a esse bem-estar interior. E aí, quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente tem relacionamentos mais amorosos. Isso tudo acaba repercutindo na nossa saúde física. E aí engloba também, né, acaba englobando a saúde integral, a saúde do corpo físico, a saúde psicológica, eu comigo mesma, a saúde social, eu com os outros, a saúde espiritual, me aceitar, eu me amar e fazer a minha transformação, a minha reforma íntima. O psiquiatra Augusto Cury escreveu um livro chamado Maria, a maior educadora da história. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, né? E ele fala, o Augusto Cury, que o amor é o maior compromisso social ensinado por Jesus. Quando Jesus disse, amai o próximo como a ti mesmo, é um compromisso social. E Augusto Cury fala que Jesus ensina, em primeiro lugar, a amar a nós mesmos. E depois, amar o próximo. Primeiro amar a nós mesmos, para depois amar o próximo. Mas muita gente faz o contrário, né? Faz tudo pelos outros. Quer ser, agrada, faz tudo, até coisas que vão contra a sua ética, os seus desejos, seus interesses, e aí adoece. Então, ele fala, o Augusto Cury, quem não ama a si mesmo não tem saúde emocional. Quem não ama o próximo não tem saúde social. Mas essa saúde social começa na saúde emocional. Amar o próximo é o passo seguinte do amar a si mesmo.
E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, no capítulo 6 e 7, chamado A Caridade segundo Paulo. Tem aquele poema belíssimo, né? Que alguns falam o amor segundo Paulo, outros falam a caridade segundo Paulo, tem várias traduções. E Paulo fala, se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia, se a minha fé transportar montanhas, mas não tiver caridade, não tiver amor, nada sou. Essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. E a caridade está ao alcance de todos, né? Tanto do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, não importa a crença religiosa. O que é caridade? É beneficência, bondade, benevolência. Beneficência, eu vou beneficiar o próximo. É a filantropia. Bondade e benevolência, que benevolência vem do grego bene, bem, volo, desejar, desejar o bem ao próximo, ser empático, ser compassivo, ter compaixão, ter esse amor ágape. E voltando para o Dr. Ricardo de Bernardi, né, ele diz assim: quando Jesus disse amai-vos uns aos outros, ele não estava falando que só em caridade, né? Amai-vos uns aos outros não é só caridade. Por quê? Porque nós nos alimentamos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Uma conversação amiga, com um gesto afetuoso, com essa bondade recíproca, a confiança mútua, compreendendo, tendo interesse fraternal, são permutas magnéticas, que são filhas do amor. E esse amor, ele precisa ser vivenciado para ser construído em nós. Então, agora eu gostaria de fazer uma vibração. Nesse momento de olhos fechados, vibremos pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas e em todos os templos religiosos. Vibremos pelos que estão reunidos na reunião de hoje e também por todos os que estão ausentes. Vibremos pelo Vale dos Suicidas, pelo umbral e pelas trevas. Vibremos pelo Vale dos Abortados, pelos oceanos e aos médicos do espaço. Vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos. Vamos pedir pela limpeza dos ambientes, aproveitando, pedimos para os espíritos de luz colocarem os remédios nos nossos copos com água. Vibremos aos enfermos, tanto do corpo como do espírito. Vibremos pelos hospitais, pelos velhinhos e pelos moradores de rua. Vibremos a todos, encarnados e desencarnados, graças a Deus e graças a Jesus. Então, solicitamos a Deus, a Jesus, que estejam conosco nos próximos dias, amparando nossa saúde, nossos compromissos, nosso trabalho, nosso estudo, nossos lares e nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço muito estar aqui e a atenção de todos. Uma boa noite.